Estamos de volta com a Ação Nacional dessa quinta-feira. Hoje nós estamos discutindo o problema da segurança pública no Brasil. E no começo desse ano, uma ação polêmica do governo federal colocou os militares nos morros do Rio de Janeiro. Mas os números até julho deste ano não foram tão satisfatórios assim. Olha só, de fevereiro a maio, houve 444 mortes por policiais e 39 agentes morreram. O número de tiroteios teve um aumento expressivo, passando de 2.355 nos 4 primeiros meses pré-intervenção para 3.210 nos últimos 4 meses. A intervenção militar é a solução aí proposta para acabar com a criminalidade ou com o excesso de violência no Rio de Janeiro. Doutor André, professor Paulo, vocês são a favor da intervenção federal no Rio de Janeiro? Eu acho que, mais uma vez, é uma pantomima, né? Quer dizer, a intervenção ela é descabida, ela não tinha Primeiro que ela não tinha estratégia, ela não foi planejada, ela não foi... As Forças Armadas foram pegas de surpresa, que elas não sabiam que ia ter intervenção, foram chamadas da noite para o dia. Ou seja, é mais um ato de um grande teatro. Quer dizer, você não planeja, você não estuda e imagina que a repressão, apenas a repressão, localizada na periferia pobre, resolve o problema da criminalidade. Quer dizer, eu supostamente vou acabar com o tráfico de droga, imaginando que este é o grande centro, que é um problema, não, óbvio, mas o grande problema dos homicídios, da criminalidade é o tráfico de droga. Não é só isso. E a Vieira solto, fica todo mundo livre no Rio de Janeiro e eu isolo a favela e não tem efeito, só piora. O problema, os números já mostraram, ficou muito pior do que era. E com um detalhe, você desestabiliza uma instituição como o Exército, como as Forças Nacionais, que não tem nem preparo, nem papel, nem função de fazer policiamento de rua. Só veja o exemplo, pega o exemplo do México, que está tentando agora reverter o problema que eles criaram. Puseram o Exército para tomar conta do narcotráfico, o narcotráfico engoliu o Exército. E a situação no México tem sido muito grave, a gente tem noticiado aqui também, né? E agora eles a gente vai reverter pelo mesmo caminho? Acho que não no mesmo caminho, porque o episódio é temporário e venceu. Não tem mais como se manter essa intervenção no Rio de Janeiro. A sociedade carioca, o Brasil já viu que é só para fazer a fumaça, sair no jornal e acabou. Então, acho que não é tão grave quanto no México. Agora, se insistirem nessa ideia, aí é gravíssimo. Bom, a intervenção ela está programada para ir até o dia 31 de dezembro desse ano de 2018. E aí não deveria, ou provavelmente não vai ser renovado esse prazo, é isso? Muito difícil. No meu modo de entender, eu acho que não tem ambiente social, opinião pública. Que sustente mais. Que sustente essa intervenção. Eu queria falar agora, a gente entrar no sistema carcerário, vocês dois trabalham bastante com o sistema carcerário também. Hoje a gente tem números enormes nos nossos presídios, com uma taxa de ocupação de mais ou menos 175%, quer dizer, tem muito mais presos do que o nosso sistema carcerário comporta. Nós temos programas de reeducação ou hoje nós temos só prédios que colocam pessoas que cometeram crimes ou que ainda vão ser julgadas, que ainda está sob investigação e aí piora a situação, porque a gente não reinsere essa pessoa na sociedade, doutor André? Bom, em relação ao sistema penitenciário nacional, é um problema que daria um debate infindável. É um programa aqui, inteiro só sobre inclusive isso. Inclusive com outros atores que podem contribuir muito nesses assuntos, né, evidentemente, né? Mas a nossa experiência como corregedor de Departamento de Execução Criminal, claro, uma experiência localizada, friso, né, uma experiência paulista, vamos dizer assim, que é um pouco diferente da experiência nacional nesse ponto, né, em muitos aspectos, mas, em geral, o preso, ele funciona sobre mais ou menos, para ser ressocializado, ele precisa ter consciência, primeiro, de que dentro do ambiente penitenciário existe uma disciplina. Então lá não tem espaço, embora haja, né, mas não pode ter espaço para facções dessas que nós ouvimos diariamente, que comandam o crime de dentro das cadeias. E, em segundo lugar, também isso é um detalhe muito importante que às vezes é esquecido para aqueles que operam direito, né? É importante que ele saiba que os benefícios dele, os benefícios da lei de execução penal, sejam atendidos dentro do prazo esperado por ele, ou pelo advogado dele, ou pela defensoria, enfim. Então, quando esse binômio disciplina
que também envolve trabalho e educação dentro da realidade penitenciária, somado à questão da concessão dos benefícios que lhes são devidos dentro do prazo legal, a tendência é que o ambiente geral vamos dizer, penitenciário, dos presos, é de se amainar um pouco. Porque eles sabem que estão lá, cometeram crimes, etc., eu não vou entrar no mérito, mas sabem que o benefício vai chegar um momento e que ele vai sair de um regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, e depois cumprido o aberto, está livre, pronto para ser ressocializado. A crítica que eu faço é que a sociedade deposita uma esperança falsa, na minha opinião, em que a resolução do problema passa só pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário, quando ela deveria estar preparada, estar aberta, a partir de um certo momento de ressocialização do preso, a não só assumir esse papel de ressocialização, estando aberto, por exemplo, a empregabilidade, que é uma dificuldade que nós temos, né, dentro das unidades penitenciárias, de conseguir empresas que estejam dispostas a alavancar a mão de obra de presos condenados, mas também depois dessa pessoa ser reinserida na sociedade como um cidadão que um dia errou, praticou um crime, como qualquer um de nós aqui pode praticar, mas que está disposto a mudar e se tornar uma pessoa melhor. Então, quando a sociedade se fecha, ela passa a transferir o problema para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, e aí não adianta, né? A prisão acaba virando um grande depósito de pessoas. E as pessoas, eu digo a sociedade, passam a acreditar que essa é a solução do problema, mas ela não é a solução do problema, ela passa a ser parte de um problema maior que vai surgir lá adiante, porque o preso vai sair reeducado, vamos dizer, pior, se me permitem o paradoxo, reeducado pior do que entrou. E vai ser naturalmente, facilmente cooptado por essas associações, organizações criminosas que dominam aí todo o sistema carcerário nacional. Quer dizer, professor Paulo, se a sociedade não cumpre uma função de acolher essa pessoa que errou, pagou pelo crime e aí está voltando para a sociedade, as facções criminosas que a gente sabe que existem e que são muito grandes nos presídios de São Paulo e que estão indo aí para outras partes do país também, elas acabam assumindo esse papel. Aí gostaria só de acrescentar uma questão, que essa é a consequência de um problema que nós começamos o programa discutindo ele. Como é que eu penso esse projeto? Como é que eu penso esse processo? E a história do Brasil, a história do sistema penitenciário brasileiro é uma tragédia nesse sentido. Quer dizer, em nenhum momento, apesar de tentativas, se você pegar, por exemplo, a história da penitenciária do Estado em São Paulo, qual era a primeira proposta lá na década de 20? Era maravilhosa, em você fazer não só a questão da reeducação, mas a transformação moral, psicológica, ética, para dar um encaminhamento. Só que isso se torna um problema na medida em que você tem, do outro lado, posições que não estão esperando isso de um sistema carcerário. O Brasil, estamos falando véspera de eleição, quem que gosta de discutir sistema carcerário? Não dá voto. Quem que quer? Não dá voto. É pior do que saneamento básico. Quem que vai querer discutir saneamento básico em eleição? Eu vou falar que fez, mas está embaixo da terra, ele não vai, ninguém vê. Eu acho que essa sim é uma chaga que o Brasil não quer mexer há muitos anos. Mesmo com algumas iniciativas, como lá na década de 70, em que você cria a ideia de um direito penitenciário, como ciência penitenciária, quando você começa a debater essas questões, pois a LEP veio com uma proposta, poxa, os presídios nós precisamos dar uma racionalidade, uma humanização. Virou um problema. Ficou no papel. Não, ela se aplica, mas como você não tem uma forma de controle e de percepção de como ela se desenvolveria, você cria vamos dizer assim, uma elite burocrática que vai tomar conta da execução da LEP. E aí você simplesmente muda de algoz, quer dizer, é o Estado, mais uma vez, transferindo a responsabilidade para um grupo de pessoas que não estão potencialmente preparadas para uma missão dessa, que é o que o doutor André falou, não basta, senão é depósito de lixo humano. Depósito de lixo humano é o que a penitenciária continua sendo. E qual é o eixo central dessa questão? Eu não reconheço o outro, eu nego a cidadania. Quer dizer, porque o detalhe que o doutor André levanta, ele resulta no seguinte, não é uma suspensão temporária de cidadania, é a anulação da cidadania. Este preso, este egresso,
ele deixou de ser cidadão, ele não tem mais nenhum reconhecimento nessa Quer sociedade. dizer, uma vez que a morte pessoa, civil. É uma morte vez que a civil. pessoa foi condenada por algum tipo de crime, seja Qualquer. ele qual for, Qualquer. ela foi condenada pelo resto da vida e ela não tem mais chance nenhuma de ser reinserida na sociedade. É isso que a gente faz hoje com os nossos presos. Você falou, quem que vai adotá-lo? A organização criminosa, que é o Estado paralelo e que tem interesse privado, não tem interesse público. Esse aqui é o detalhe mais importante. Imaginar que o benefício que a ação, por exemplo, do CPP, do PCC. do PCC, o PCC em São Paulo, produziu em termos de diminuir estupro, diminuir a questão do uso de droga não permitida, de acabar com os homicídios, que isso tem um resultado imediato e moraliza, vamos dizer assim, moraliza, entre aspas, mas disciplina, como disse o doutor, o presídio, mas isso tem um interesse econômico por trás. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma organização criminosa que tem um interesse aí, principalmente do tráfico de drogas por trás, né? Então, alguns dias não, quando da rebelião do Rio Grande do Norte e de Roraima, eu dei entrevista inclusive para organismos internacionais, que a minha percepção era o PCC abriu mão de um projeto nacional e ampliou esse projeto, um projeto internacional. Com a saída da produção da cocaína no Peru e das Farc, o PCC está caminhando para ocupar esse espaço. E que aí é um problema que os nossos candidatos, pelo menos à presidência da República e ao Poder Legislativo também, poderiam tocar, poderiam ter programas para acabar com o tráfico, ou diminuir o tráfico de drogas e reinserir esses presos, esses criminosos, enfim, na sociedade, mas que a gente vê que não são contemplados nos programas políticos dos partidos, né? A gente vai para mais um intervalo. Na volta do Ação Nacional, a gente volta a discutir a segurança pública no Brasil. Até já.